Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula dessa nossa disciplina que é Noções de Direito Ambiental. E nessa aula de hoje nós vamos falar sobre os princípios do direito ambiental. Também vou dividir essa aula em duas partes, tá? E nessa primeira parte nós vamos falar sobre os princípios estruturantes gerais e específicos. Tá? É, Pessoal, a gente tem que lembrar que os princípios, eles não são meras recomendações, tá? Eles possuem força normativa, eles servem como mandamentos, né, uma orientação, até mesmo como uma bússola, para justamente a gente interpretar a lei, aplicar, criar novas leis, tá? Sejam elas federais, municipais, estaduais, tá bem? Então, um dos primeiros princípios que a gente vai estudar é o princípio da ubiquidade ou da transversalidade, né? O que significa ubiquidade, pessoal? Ubiquidade, se a gente vai pegar no dicionário, significa propriedade ou estado de ubíquo ou onipresente, né? Que está em todo lugar, né? Onipresente significa isso, né? Então, ubíquo se refere ao que está presente em toda parte, portanto, onipresente. Tá? Então, o bem ambiental, ele não encontra fronteiras, né? É importante a gente lembrar esse fato, tá? Principalmente esse fato jurídico, porque às vezes a gente se esquece, né? Às vezes a gente está tratando só do direito ambiental brasileiro, mas a gente às vezes se esquece que o direito ambiental, ele realmente ele não tem fronteiras, tanto espacial, quanto territorial, quanto temporal. Tá? Então é por isso essa questão de ambiguidade, de transversalidade. É, e é justamente por isso que nós temos que essa variável ambiental, ela deve estar em tudo aquilo que o direito trata, né? Seja nas políticas, seja nos planos, seja em decisões governamentais, seja em decisões de empresas privadas, tá? Então é em tudo mesmo. Tanto é que o STJ já ratificou o entendimento, tá? De, de que a conservação do meio ambiente não se prende a fronteiras geográficas ou referências históricas, né? A natureza ela desconhece fronteiras políticas. Tá? Esse é o entendimento do relator ministro José Delgado do RESP, do Recurso Especial 588.022, lá de 2004. Então, desde lá daquela época, a gente já vê o entendimento do STJ em entender em ratificar, melhor dizendo, o princípio da ubiquidade. É, e referente a isso, nós podemos dizer que encontramos esse princípio, a gente encontra ele, não de forma expressa, né? Mas a gente encontra ele quando a gente fala do artigo 186, referente à função social da propriedade, e principalmente quando se trata da obrigatoriedade da realização de estudos prévios de impacto ambiental. Juntamente a esse princípio, pessoal, nós temos o princípio da cooperação dos povos, que ele deriva do princípio da ubiquidade. Por quê? Todos devem cooperar entre si para a proteção do meio ambiente global. Justamente porque a solução para os conflitos, ele depende do esforço conjunto da sociedade, da comunidade internacional. A gente vê esse princípio de cooperação dos povos lá no artigo 4º, tá? Onde o Brasil se rege pelo princípio da cooperação visando o progresso da humanidade. Outro princípio é o princípio do desenvolvimento sustentável. Esse princípio, ele busca conciliar o desenvolvimento humano e a necessidade da conservação ambiental. E se a gente parar para pensar, ele está muito ligado também ao que trata o artigo 225 lá no seu caput, onde o dever de preservar para as presentes e futuras gerações. É, e a gente tem que ir trazendo para o conceito de desenvolvimento o que é desenvolvimento. Né? Ele é o ato ou efeito de desenvolver, adiantamento, crescimento, aumento, progresso e estágio econômico, social e político. E todo esse aspecto de desenvolvimento ele tem que estar ligado à conservação ambiental. E por ele estar ligado à conservação ambiental, ao desenvolvimento sustentável, a gente tem também que ele está ligado àquele princípio que falamos nas últimas aulas, o princípio da proibição do retrocesso ambiental. A ONU já reconhece o direito ao desenvolvimento como um direito humano inalienável, tá?
que permite a participação e usufruto do processo econômico, social, cultural e político, garantindo a plena realização dos direitos humanos e liberdades fundamentais. Então, por mais que o desenvolvimento seja um direito humano inalienável, ele não deve ser superior à preservação, ao desenvolvimento sustentável. Não é desenvolver de forma desenfreada, mas é respeitar a natureza. Então, o desenvolvimento sustentável, ele se relaciona diretamente com a manutenção da qualidade de vida por meio da conservação dos bens ambientais. A CF brasileira, eita que eu passei aqui, a CF brasileira, ela consagra essa ideia. Lá no artigo 225, lembra de que o ambiente deve ser ecologicamente equilibrado. Frente a isso, a gente também tem o princípio da participação, né? Também veja que ele é muito correlacionado com os outros princípios, principalmente com o da ubiquidade, com o da cooperação entre os povos. Nós temos também o princípio da participação. A nossa Constituição Federal ela já fala que o poder emana do povo. Em seguida, no nosso artigo 3º, determina que a sociedade brasileira ela deve se construir de forma solidária. Então, nada mais justo e nada mais lógico de que o dever de defender e preservá-lo deve ser feito de forma solidária. Então, quando a Constituição fala sobre esse dever de defender e preservar o meio ambiente, ele está falando do princípio da participação, da solidariedade entre a coletividade. Tá? Então, como que ela pode ser realizada? Né? Nós temos, né, além dos atos cíveis, né, de forma jurídica, nós temos ação popular ambiental, ação civil pública e a atuação das organizações não governamentais, que a gente viu na aula passada, que exerce essa função fiscalizadora e conscientizadora também, tá? Suprindo, muitas das vezes, aquilo que o Estado não consegue fornecer. E que está ligada justamente aos subprincípios ligados ao princípio da participação, que são a informação ambiental e a educação ambiental. A informação ambiental, ela é um direito fundamental, tá? E, simplificando, é o mesmo que dizer que todos têm direito fundamental a acessar as informações completas sobre os bens ambientais. Portanto, aquele bem ambiental que sofreu um impacto, ou então quais são os maiores poluidores, como são feitas as conexões dos imóveis à rede de esgoto, se elas estão devidamente realizadas, todas essas informações elas devem estar abertas ao público. Tá? Então, se houver qualquer forma de impedimento de acesso a essa informação, é um desrespeito tanto ético, moral, social e também ilegal, porque isso deve ser uma informação pública. Além disso, os instrumentos para difundir essas informações são vários. Né? E a exemplo nós temos os relatórios ambientais, os cadastros técnicos federais, os avisos publicitários. E aqui nos avisos publicitários também nós temos o exemplo aqui dos agrotóxicos. Tá? Lembra da aula passada que a gente falou do livro que inspirou a Conferência de Estocolmo lá em 1972? É uma forma de instrumento para a difusão da informação ambiental. Então, a informação ambiental é um poderoso instrumento para a efetivação do direito ambiental e a formação de uma ética ambiental. Complementar a isso, nós temos o subprincípio da educação ambiental, que está determinado lá no artigo 225. E a sua definição se encontra na Lei de Educação Ambiental, lá no artigo 1º. Lá fala que a educação ambiental é os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Percebam que essa parte final do artigo 1º da Lei de Educação Ambiental, ela copia o que está exposto lá no artigo 225. E, a título de curiosidade,
A educação ambiental também é um princípio da Conferência de Estocolmo, lá de 1972, e ela está numerada com o princípio de número 19, para vocês verem o quão essencial é a educação ambiental. Por fim, para encerrarmos a nossa aula, nós vamos falar sobre o princípio do poluidor-pagador e usuário-pagador, ou princípio do poluidor-usuário-pagador, também conhecido como PUP, tá? Não é outra coisa, tá? É PUP. Então, esse princípio, ela surge na política ambiental por meio da Organização para a Coordenação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, lá em 1972, e também foi incorporado pela Conferência Rio 92 no princípio de número 16. Tá? Então, o que basicamente, quem polui deve arcar com os custos da preservação e da reparação do dano ambiental. Isso não significa que você paga para poluir. Aqui eu tenho uma crítica muito grande, que muitas das vezes, e quando se aplica esse princípio, através das multas, das penalidades, muitas das vezes essa multa, essa penalidade, ela não tem aquele caráter educativo, né? Que faz com que a pessoa não volte a praticá-lo. Por quê? Muitas das vezes a pessoa prefere pagar a multa do que arcar com os custos da preservação ambiental, da prevenção ambiental. Porque quando se trata financeiramente, a multa é muito mais barata do que arcar com a prevenção, do que prevenir. Os gastos da prevenção financeiramente não compensam. Então é melhor se pagar a multa. Não há efetivamente a educação, né? A educação, esse caráter punitivo, reparador, ele não é efetivamente realizado quando a multa é menor do que os gastos com a preservação. Então, essa é uma crítica que eu faço e muitos outros doutrinadores. E quanto ao usuário pagador, relaciona-se ao uso do recurso ambiental. Então, quem utiliza um recurso natural, como por exemplo captação da água do rio para lavouras, né, para irrigação, então se deve pagar por aquele uso. Então é isso que significa o usuário pagador, o princípio do usuário pagador. Se você utiliza aquele recurso ambiental, você deve pagar proporcionalmente pelo uso daquele recurso, justamente para que para gerar receita para a gestão desse bem. Muitas das vezes não é feito da devida forma, né, mas nós temos aí exemplos de como são geradas que essa receita é destinada, né? O IBAMA, IEF e outras entidades aí que fiscalizam o uso dos nossos bens ambientais. Então, pessoal, muito obrigado. Por hoje é só. E nos vemos na próxima aula. Valeu!